Vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro. Estamos começando mais uma live de quinta-feira dedicada exclusivamente para pacientes. O pessoal está entrando. Legal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Muito legal ter vocês aqui. Hoje a live super especial. Uma live que sempre me pedem bastante perguntas, chegam em relação a esse tema. Sempre tem dúvidas nas consultas. Sempre é motivo de bastante discussão, bastante conversa, que é a síndrome dos ovários policísticos. É engraçado que quando eu posto às vezes coisas sobre a SOP, tem muita pergunta e eu vejo o quanto as pessoas têm dúvida, o quanto as pessoas não conhecem a doença, apesar de ser uma doença que todo mundo sabe que existe. Às vezes você vê um exame e aí você vê lá ovário policístico e o conhecimento ainda é muito raso sobre o assunto, e eu quero aqui discutir, explicar muito disso para vocês hoje. Eu recebi alguns comentários antes de começar a entrar, enquanto o pessoal vai entrando. Como vocês estão aqui, eu já quero falar uma coisinha. Eu recebi alguns comentários, tanto no Instagram quanto no Facebook, sobre alguns vídeos que eu estou colocando direcionado para médicos. Faz parte também do meu propósito, além de ajudar mulheres como vocês que estão aqui nessa live, casais tentando engravidar, homens, mulheres, casais tentantes. Eu também quero muito ajudar os ginecologistas a entender um pouco mais da reprodução assistida, a conhecer mais essa área da reprodução humana, porque tem muitas coisas que o ginecologista geral mesmo pode fazer. E não precisa necessariamente um especialista. Aqui em São Paulo, às vezes, é mais fácil. Você tem um monte de especialistas e o acesso é muito mais fácil. Mas eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro. Se você não é de São Paulo, conta aqui, escreve aqui no comentário para mim. Eu quero saber de onde vocês são. E eu sei que tem muita gente de fora de São Paulo, de outras cidades. E essas pessoas podem ter dificuldade em acessar, em ter um especialista na sua região. E eu acredito que o ginecologista geral pode fazer muito dessas coisas. Então, às vezes eu faço vídeos falando sobre outras questões. E quando eu me direciono a médicos, muitas vezes eu utilizo linguagem técnica. E as pessoas falam, nossa, não estou entendendo nada. Tem muitos vídeos, a maioria dos meus vídeos, essa live de hoje é para pacientes, é para mulheres. E alguns conteúdos bem específicos pode ser para ginecologista. E se você vê esse conteúdo, às vezes eu coloco um esteto para falar que é para médico, às vezes eu coloco no título, esse vídeo é para ginecologistas. Então, se tivesse esse escrito, claro que vocês podem assistir, não tem problema nenhum, mas pode ser que eu use uma linguagem mais difícil. E não fiquem preocupados, porque se for uma informação importante, eu vou passar isso para vocês. Tô vendo aqui que vocês estão mandando, eu vou subir para ver. Aqui, ó. Tem gente do Gisé Vasques, Paraguai, que legal. Seja bem-vinda. Balneário Camboriú, Natal, Ipiaú, Bahia, Betim, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, Salvador, Recife, Bahia, que legal. Sejam bem-vindas. E eu sei que tem bastante gente de São Paulo também, mas muito legal ver o pessoal de fora de São Paulo. Francisca, um oi para Paraíba, Piauí. Um oi para vocês aí. Muito legal ter vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Vou partir para o conteúdo. Como eu coloquei no nome da live, a gente precisa pensar, a primeira coisa é o diagnóstico. Apesar de parecer uma coisa muito simples, a síndrome dos ovários policísticos pode trazer muita dúvida, até mesmo para o ginecologista, até mesmo para o especialista em reprodução assistida. Existem algumas sociedades que tentam balizar qual que seria a melhor forma de fazer um diagnóstico da paciente com síndrome dos ovários policísticos. E a partir de agora, sempre que eu for falar síndrome dos ovários policísticos, eu vou me referir a ela como SOP. Tá bom? Então SOP é igual síndrome dos ovários policísticos.
Então, se alguém aqui entrar e perguntar o que é SOP, vocês podem responder: síndrome dos ovários policísticos. Legal? Esse conteúdo, ele vai direcionar muito para as mulheres que querem engravidar, mas eu também vou tentar falar sobre outros assuntos relacionados à SOP que não necessariamente precisa ser para uma mulher que quer engravidar. Então, se você conhece alguém que tem SOP, alguém que é afetada por essa doença, alguém que tem a síndrome dos ovários policísticos e pensa em engravidar ou pensa em ter uma melhor qualidade de vida, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e manda para ela, porque eu tenho certeza que ela vai aprender muito, ela vai se beneficiar muito de todas as informações que eu vou passar aqui hoje. Então, voltando. Falando do diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, o principal critério é o critério de Rotterdam. O critério de Rotterdam vai levar alguns fatores em consideração. Então, o ginecologista ele vai avaliar 3 critérios. O primeiro critério é irregularidade menstrual. Então, por isso, quando você vai no seu médico, ele te pergunta como que é seu ciclo, e às vezes você fala irregular, tá? Não, mas é irregular como? Tem mulher que tem ciclo de 29 dias, ciclo de 31 dias e acha que isso seria irregular. E não é. Irregularidade é quando a mulher fica muito tempo sem menstruar. Então, por exemplo, aquelas mulheres que têm um ciclo que menstrua hoje, vai menstruar de novo daqui a 2, 3 meses. Fica 6 meses sem menstruar, às vezes mulheres com 1 ano sem menstruar. Esse é um caso que a gente realmente vai considerar essa irregularidade, que são ciclos mais longos. Ciclos que têm mais de 45 dias. É uma situação que nos preocupa, é uma situação que nos chama atenção. Então, o primeiro fator é essa irregularidade menstrual. O segundo fator é o hiperandrogenismo. O que seria hiperandrogenismo? Aumento de hormônios masculinos, que pode ser detectado tanto clinicamente quanto do ponto de vista laboratorial. Ou seja, uma mulher que tem aumento de pelos, então às vezes você vê a mulher que tem pelos aqui nessa região do mento, e precisa retirar, nas mamas, na lombar, raiz de coxa. Toda mulher tem pelos, todo ser humano tem pelos. As mulheres tendem a ter uma distribuição menor de pelos. Então, quando a mulher tem uma distribuição que parece a distribuição do homem, isso é considerado hiperandrogenismo clínico. A acne não necessariamente é um fator que está relacionado com o hiperandrogenismo, porque tem muitos fatores que envolvem a acne, mas pode ser eventualmente um sinal, alguma coisa que nos ajuda. Então isso a gente tem que prestar atenção. Às vezes a mulher não tem um aumento dos pelos, por exemplo, mas você dosa a testosterona no sangue e vem aumentado. Então isso também é considerado hiperandrogenismo, mas é um hiperandrogenismo laboratorial, não é clínico, é laboratorial. O terceiro critério seria a mulher que faz ultrassom e o radiologista ou ginecologista fala, olha, o seu ovário tem um padrão micropolicístico. O que isso significa? Que tem muitos folículos, várias bolinhas pretas no ultrassom, então, e principalmente distribuído na periferia, na camada mais externa do ovário. Amanhã eu prometo que eu vou colocar lá no Stories uma foto desse ovário para vocês verem. É um ovário bastante característico, nós chamamos às vezes até de distribuição em colar de pérolas, que é como se fossem várias bolinhas pretas circundando a parte externa do ovário. Para ser considerado realmente um padrão micropolicístico, nós deveríamos contar mais de 10 folículos em cada ovário e essa distribuição mais periférica. Ou um novo critério que tem sido considerado é o volume do ovário maior do que 10 centímetros cúbicos. Então vamos lá, recapitulando. Para uma paciente ser considerada com síndrome dos ovários policísticos, nós consideramos 3 critérios: irregularidade menstrual, aumento dos hormônios masculinos, o hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial, ou o aspecto ultrassonográfico padrão ovário policístico. Para a mulher ser considerada, nós queremos que tenha pelo menos 2 dos 3 critérios. Ou seja, se você é uma mulher que os ciclos menstruais são regulares, você não tem um aumento dos hormônios masculinos, e você vai no médico e faz um ultrassom e fala, olha, o seu ovário tem padrão policístico,
Isso não significa que você tenha SOP, pelo contrário, você não tem a doença. A única coisa que você tem é um aspecto ultrassonográfico do seu ovário. Isso não é a doença, você não tem SOP. Às vezes eu atendo paciente e falo assim, doutor, eu tenho a síndrome dos ovários policísticos só do ovário direito. Não existe isso. Se a gente pensar em todo o critério, não tem como você falar que você tem síndrome dos ovários policísticos só de um ovário. Você até pode ter, olha, um dos ovários tem mais cistos, um dos ovários tem menos cistos. E aí você chega em algumas conclusões, eventualmente isso pode te direcionar para algum tipo de tratamento. Mas, a rigor, a mulher não pode ter síndrome dos ovários policísticos de um lado e não ter do outro. Tudo bem? Isso já, se vocês entenderem isso, já eu fico muito feliz, já vou ficar muito satisfeito. Porque a quantidade de mulheres que vêm com diagnóstico errado no consultório é imensa. Às vezes algumas mulheres vêm na adolescência, faz um ultrassom e fala, eu já tenho um ovário policístico. E aí começa a usar anticoncepcional a vida inteira, e aí ela chega com 30 anos para engravidar e você vê ela tem baixa reserva, que é uma situação totalmente oposta da SOP. Então com certeza ela não tinha a síndrome dos ovários policísticos. Ela simplesmente tinha um ovário supercarregado, um ovário cheio de folículos. E já esclarecendo uma dúvida, o que são os cistos na síndrome dos ovários policísticos? Cisto, na medicina, nós consideramos qualquer estrutura que seja preenchida com líquido. Então, por exemplo, quando você fala tem um cisto na mama, é que você tem uma bolinha cheia de líquido dentro. Um cisto no ovário, é que tem uma bolinha cheia de líquido dentro. Um cisto no cérebro, é uma bolinha cheia de líquido no cérebro. A síndrome dos ovários policísticos, esses cistos que tem no ovário, eles não são cistos de doença. Eles, na verdade, são folículos. O que é um folículo? O folículo é a estrutura em que o óvulo se desenvolve. Então, todo óvulo tem uma camada de células que circunda esse óvulo, e quando o óvulo começa a crescer, essa camada também cresce e forma como se fosse um pequeno cistinho. Ou seja, cisto, de novo, não é doença. Cisto é uma estrutura que tem líquido dentro. Nesse caso, seria um cisto funcional. Seria uma estrutura que toda mulher tem, que nós chamamos de folículo. Então, a mulher que tem o ovário padrão policístico, isso significa que ela tem muitos folículos. Isso é um excelente marcador de reserva ovariana. Isso quer dizer que ela tem um alto número de óvulos. Então, por um lado, é bom quando nós vemos muitos folículos. O grande problema é quando, além desses muitos folículos, a mulher também tem o aumento dos hormônios masculinos, ela também tem aumento de pelos, ela também tem irregularidade menstrual, e é aí que os problemas começam. Mas o fato de ter muitos folículos no ovário, ter um padrão policístico, não tem problema nenhum. Isso não é doença, isso não causa nenhum mal, por si só, isso não vai te atrapalhar em nada a você engravidar. Legal? Deu para entender esse raciocínio? Se deu para entender, me manda um joinha. Se não deu para entender, me manda uma pergunta que eu explico de novo, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer o diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico, nós precisamos ter 2 dos 3 critérios. Uma vez que fizemos o diagnóstico, então decidimos que realmente essa paciente tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem a SOP, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a queixa principal dessa mulher? O que ela deseja? O que ela quer? Tem mulheres que me procuram e falam assim, doutor, eu não aguento mais esses pelos, essas espinhas, eu estou muito incomodada, a minha parte estética está muito ruim. Isso baixa a minha autoestima, eu estou muito triste, eu tenho vergonha de sair na rua, eu não quero conviver com outras pessoas. Eu vou pensar em um raciocínio. Tem pacientes que chegam no meu consultório falando assim, doutor, minha menstruação é muito irregular. Cada hora eu menstruo num dia, eu nunca sei quando vai vir, e quando vem um fluxo muito grande, eu fico 2, 3 meses sem menstruar, eu estou preocupada, eu não me sinto bem estando assim, eu não gosto de... eu estou bem e de repente eu menstruo, eu não estou preparada. Essa é uma situação muito desconfortável para mim. E aí eu quero regularizar meu ciclo menstrual. Eu vou pensar em outro caminho. Tem mulheres que chegam para mim e falam, doutor, eu quero engravidar. E eu não estou conseguindo. Para essas pacientes, eu vou pensar em outro caminho. Deu para entender
como é importante nós conhecermos a peculiaridade de cada mulher, de cada casal? Obrigado pelos joinhas, fico feliz que vocês entenderam o raciocínio inicial. Entendendo esse raciocínio inicial, vocês vão conseguir encaminhar muito melhor essa live. Então, primeiro fizemos o diagnóstico. Na sequência, eu vou questionar qual que é o desejo da mulher. Teve uma paciente que me falou assim, uma vez eu falei para ela assim, olha, você pode emendar o anticoncepcional, isso não tem problema nenhum. Só que aí depois ela veio num vídeo eu falando que a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela não pode ficar muito tempo sem anticoncepcional, ela não pode ficar muito tempo sem menstruar, senão ela pode ter algum problema. E ela falou, mas doutor, você me falou um dia que tudo bem emendar anticoncepcional e não menstruar. E aí no dia seguinte você foi lá num vídeo e falou que mulher que tem SOP não pode ficar sem menstruar? Não entendi nada, me explica melhor isso. Então vamos lá. Quando a mulher emenda o anticoncepcional, quando ela fica sem menstruar porque ela está usando um hormônio, isso significa que o útero dela não está crescendo. Os hormônios da pílula não deixam o útero crescer. E isso não tem problema nenhum. Então quando ela não menstrua, é porque simplesmente o útero dela está bloqueado. A paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, o útero dela não está bloqueado. Apesar dela não estar ovulando, ela ter essa irregularidade, ficar muito tempo sem ovular, o útero dela vai sendo estimulado de pouquinho em pouquinho. O endométrio dela começa a crescer. E ela fica muito tempo com o endométrio crescendo devagar e vai crescendo devagarzinho. E isso, a longo prazo, pensando isso 10, 20, 30 anos, isso aumenta o risco da mulher ter um câncer de endométrio. Então, quando eu falo que a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos não pode ficar sem menstruar, isso é porque eu tenho medo do que pode acontecer no endométrio dela. Quando a mulher tem o uso do anticoncepcional e ela não está menstruando, o útero dela está bem quietinho, está bem fino, porque os hormônios estão bloqueando. Então nessa situação não tem problema. Então a minha primeira preocupação com uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos é em relação ao útero. Eu tenho que proteger o útero dessa mulher, e a gente protege principalmente com o hormônio que é a progesterona. Então se você tem a síndrome dos ovários policísticos e não quer engravidar agora, tem muitas que falam assim, eu não quero engravidar e tudo bem eu não menstruar, eu não me incomodo, tá tudo bem. E aí fica anos sem menstruar, ou tem uma menstruação a cada 2 anos, tem gente que me mandou assim, mandou aqui na live, eu fico 4 meses, 5 meses sem menstruar, isso é muito ruim para o seu útero. Então se você não quer engravidar, a melhor indicação aqui é começar o anticoncepcional. Em relação aos pelos, o uso de anticoncepcional ajuda, medicações antiandrogênicas, então, por exemplo, uma espironolactona pode ser uma medicação que ajuda. Só que cada uma dessas medicações tem uma indicação precisa. Cada uma dessas medicações vai ser utilizada de uma forma. E eu não posso aqui falar para vocês exatamente como usar, porque cada paciente tem que usar de um jeito. Cada paciente usa uma dose, cada paciente usa por um tempo. Então, eu vi aqui a Cíntia mandou, que dia que eu uso a progesterona? Depende. Depende se ela quer engravidar, se a mulher quer engravidar, se a paciente não quer engravidar, depende de como que é o útero dela, depende de como que é o padrão do ciclo menstrual. Então, tem vários fatores que eu levo em consideração na hora de decidir como que é o uso da medicação em cada mulher. Então, aqui eu não consigo falar para vocês exatamente como fazer. O que eu estou querendo dar é uma visão geral. Como que eu raciocino? O que vocês têm que perguntar para o seu médico? O que vocês têm que levar em consideração no seu cuidado da saúde? Então a ideia é muito essa. A ideia aqui não é passar um remédio para vocês, legal? Então, para o ciclo menstrual, a irregularidade menstrual, aquela mulher que chega e fala, olha, eu não quero engravidar agora. Ou eu estou solteira, ou eu tenho um parceiro, mas eu não estou pensando em gestação, não quero engravidar. E eu estou muito tempo sem menstruar. Provavelmente, para essa mulher, a melhor indicação vai ser um anticoncepcional. Para o paciente que tem um aumento de pelos, essa é a principal queixa, o uso de anticoncepcional ajuda, porque o anticoncepcional ele aumenta uma substância que é o SHBG, que é o transportador de testosterona, e aumentando o transportador, a gente diminui a testosterona circulante. E com isso, teoricamente, a gente diminui a formação de pelos, de acne. Por isso que muitas mulheres
tem cheio de espinha, quando começa a usar anticoncepcional, diminui a quantidade de espinhas. Provavelmente é esse efeito que está sendo utilizado de uma forma secundária da pílula. Mas existem outras medicações antiandrogênicas que podem ser utilizadas também, além dos tratamentos dermatológicos. Então, por exemplo, fazer laser, fazer depilação, são todas formas que eu posso tratar uma paciente com ovário policístico. O terceiro tipo principal de queixa de paciente é: eu quero engravidar. E é aqui que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que a maioria das minhas seguidoras são mulheres que têm desejo reprodutivo, que são mulheres que querem engravidar. Então, quando chega uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos no consultório, e eu faço esse diagnóstico, uma das coisas fundamentais é a avaliação de outros fatores de infertilidade. Por que isso é importante? Porque em aproximadamente 40% dos casos nós encontramos associação de fator masculino com fator feminino. Então, não é porque eu tenho uma paciente com SOP que eu esqueço todo o resto. Por exemplo, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que tem SOP e o marido me trouxe um espermograma e o espermograma dele está totalmente alterado. Se eu fosse muito direto, falar, não, ela tem SOP, é por isso que ela não está engravidando, então eu vou começar a fazer um tratamento direto. Eu ia comer bola. Esse é um cuidado muito importante, avaliar todos os fatores de infertilidade. Por que uma paciente com SOP tem dificuldade para engravidar? Como eu falei no começo, um dos fatores que caracterizam a síndrome dos ovários policísticos é a irregularidade menstrual. E a irregularidade menstrual está associada à falta de ovulação. Em um ciclo regular, o que acontece? Se você tem vários folículos no começo do ciclo, um deles é recrutado, cresce e ovula. Os outros a mulher perde. Na paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos, o ovário não recruta um folículo. Eles ficam todos lá, aquele monte de folículos, só que nenhum consegue crescer. E aí é por isso que a mulher tem irregularidade menstrual. Ela às vezes acaba sangrando de tanto tempo que ela ficou sem estímulo no útero que aquele útero sangra. Ou seja, a grande dificuldade para a mulher com SOP engravidar é a irregularidade menstrual, ou seja, é a falta de ovulação. Então aí vocês já vão começar a pensar, bom, então se eu tenho síndrome dos ovários policísticos e eu tenho falta de ovulação, o que a gente precisa fazer basicamente para que eu consiga engravidar? Induzir uma ovulação. A gente precisa fazer com que essa mulher comece a ovular. E a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma é controle do peso. A síndrome dos ovários policísticos está associada com resistência insulínica. Então, ela tem que ser encarada como uma doença metabólica. E corrigir esses problemas metabólicos, muitas vezes, melhoram o padrão de ovulação dessas mulheres. Então, quando eu tenho uma paciente que tem obesidade, paciente sobrepeso, obesidade, esse quadro também prejudica o padrão de ovulação. Um dos principais motivos para a paciente não estar ovulando é esse aumento de gordura, resistência insulínica e descontrole dos hormônios. Se eu consigo que essa paciente perca peso, existe uma grande chance de voltar a ovular. Eu sei que às vezes a paciente pensa, é difícil perder peso, não é fácil, eu tenho dificuldade, é chato fazer dieta, eu sei de tudo isso. Agora, eu não estou falando para vocês perderem 30 quilos. Só para vocês terem ideia, se a mulher perder de 5 a 10% do peso corpóreo, quase 50% volta a ovular. Então, trazendo isso para esses dados, essas estatísticas, para o número real. Se eu tenho uma paciente com 80 quilos, ela perder então ela tem 80 quilos, ela perder 4 a 8 quilos, quase metade delas vai voltar a ovular. E voltando a ovular, tem uma grande chance de conseguir engravidar. Falando assim em estatística, parece difícil. Agora, perder de 4 quilos, 5 quilos, é uma coisa de outro mundo? Não é, né? Dá para perder 4 quilos, dá para se esforçar, dá para fazer uma dieta legal, cortar carboidrato, dieta low carb para pacientes com síndrome dos ovários policísticos, parece ser uma boa alternativa. Então, essa perda de peso é muito importante.
Agora, o que a gente tem que considerar, e isso vai muito de encontro à live que eu fiz na segunda-feira direcionada para os médicos, que eu discuti tratamentos de obesidade e fertilidade, é diferente eu pegar uma paciente que tem 24 anos e falar, vamos perder peso, ou eu pegar uma paciente de 40 anos e falar, vamos perder peso. Por quê? Porque um dos grandes fatores relacionados à fertilidade da mulher é a idade. Então, se você é muito jovem, tem 20 anos, 25 anos, e está acima do peso, está com dificuldade para ovular, está um ciclo muito irregular, compensa a gente esperar você perder peso, para de repente você engravidar espontâneo, você não precisa de tratamento nenhum, você não precisa induzir, você não precisa tomar remédio para induzir ovulação, que são medicações que têm riscos. Às vezes só de perder peso, de fazer uma dieta, atividade física, você já vai resolver seu problema, sem contar no benefício para a sua saúde. Agora, uma mulher de 40 anos, se eu falar para ela, vamos esperar 6 meses, isso provavelmente vai dificultar lá na frente. Mesmo que você volte a ovular, você pode ter dificuldade. Ó, a Maria deu um relato aqui, ó, tem um filho, consegui engravidar somente controlando o peso. Que relato fantástico, é isso mesmo. Muitas mulheres com síndrome de ovários policísticos conseguem engravidar perdendo peso. É muito bom, é muito bom. Então, isso é um direcionamento que precisa ser feito. Agora, se você está muito com uma idade avançada, 40 anos, 42 anos, perder peso é importante, sim, mas muito provavelmente vou precisar de tratamento. Uma vez que a gente orientou a perda de peso, uma das medicações que ajuda muito nisso é a metformina, ou glifage. Por quê? Porque as mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos têm resistência insulínica. E a metformina melhora a sensibilidade na ação da insulina. Eu não vou explicar aqui o mecanismo biológico completo, mas o que vocês têm que saber é que o corpo consegue funcionar melhor com a insulina. E isso ajuda muito no tratamento da doença. A metformina é um dos tratamentos... eu não vou falar que é fundamental, porque cada caso é um caso, e pode ter uma paciente com SOP que tem a função da insulina normal, que não tem a resistência insulínica, mas para muitas pacientes que têm essa doença, a gente acaba utilizando a metformina. A metformina, em alguns casos, pode até ajudar a induzir a ovulação. Ela até pode fazer com que a mulher ovule, mas em um estudo que comparou vários indutores de ovulação, a metformina foi a pior. Então, de todas as medicações que a gente pode utilizar para induzir a ovulação, a metformina é a pior delas. Mas, em algumas situações, sim, pode ser utilizado, principalmente quando é associada com dieta, com atividade física e até mesmo com outras medicações para induzir a ovulação. Então eu vi que já muita gente perguntou sobre metformina, sobre glifage. É uma medicação possível, sim. É uma medicação que eu gosto bastante. É uma medicação que eu uso muito, mas não é para todos os pacientes. Tem que ser recomendada pelo médico. Tem uma dose específica que tem que ser utilizada para cada paciente. Tem muito efeito colateral para algumas mulheres, então a introdução tem que ser bastante lenta. Dá muito sintoma gastrointestinal. Então bastante cuidado para a utilização dessa medicação. Existem outras medicações para induzir a ovulação. Agora, não é toda paciente com SOP que eu vou fazer um tratamento de indução. Então, como que eu vou raciocinar aqui? Eu vou levar em consideração a idade da mulher, o tempo de infertilidade e também eu vou levar em consideração outros fatores de infertilidade. Então, por exemplo, se a paciente tem a SOP e tem uma obstrução tubária bilateral, eu posso restaurar a ovulação dessa paciente que ela não vai conseguir engravidar. Então essa é uma paciente que, por exemplo, vai precisar de uma fertilização in vitro. Não adianta ela voltar a ovular. Se as tubas estão obstruídas, não tem como ela engravidar espontaneamente. O encontro do espermatozoide com o óvulo vai ter que acontecer no laboratório. A gente vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Se você não conseguiu entender muito bem essa explicação sobre fator tubário, sobre tipos de infertilidade, hoje, um pouquinho antes daqui da live, eu subi a live lá no meu YouTube, que fala sobre os passo a passo, os primeiros passos para o casal que está tentando engravidar, os exames que são importantes. Essa live que eu fiz no dia 2 já está no YouTube. Então, acabando aqui a live, você vai clicar na bio, tem um link, e lá tem o meu canal no YouTube e vai ter uma pasta só de lives. A primeira live já está no ar, que é uma live super interessante, tem muitas perguntas que eu estou vendo que vocês estão mandando aqui, que eu respondi naquela live. Legal? Mas
para grande parte das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, nós vamos induzir a ovulação. Nós vamos fazer um tratamento que é o tratamento mais simples da reprodução assistida, que é o coito programado. Como é que funciona esse tratamento? Se nós estamos colocando que o maior fator de dificuldade para a paciente com SOP engravidar é a falta de ovulação, eu vou induzir a ovulação para que você consiga engravidar. O que eu faço? Eu inicio um tratamento com uma medicação, eu estimulo o crescimento dos folículos, eu vejo o momento em que a mulher está mais fértil, na hora que realmente cresceu e tem um óvulo saudável, teoricamente no ovário daquela mulher, eu induzo o rompimento daquele folículo, liberando o óvulo, e eu falo para o casal, vocês vão namorar exatamente nesses dias. Esse tratamento é um tratamento de coito programado. Então, recapitulando, para esse tratamento, nós induzimos a ovulação, nós recrutamos um folículo para que ele cresça, para que ele ovule, libere um óvulo de qualidade e marcamos quais são os dias mais férteis. Esse é o tratamento de coito programado. Esse é um tratamento bom? Sim, é um tratamento bom. Qual que é a chance de sucesso? É uma pergunta muito frequente. Qual que é a chance de sucesso num tratamento de coito programado? A chance de sucesso é aproximadamente 20%, 30%, 15%, depende da idade da mulher. E aí vocês podem pensar, nossa, mas é baixa a chance. Nossa, mas é tão pouco, 20%, 30%, eu queria mais. Eu queria uma chance muito maior de gravidez. E qual que é o raciocínio aqui? Quando eu induzo a ovulação numa paciente com síndrome dos ovários policísticos, eu estou basicamente restaurando o que uma mulher que não tem a doença consegue fazer. Eu estou basicamente levando essa mulher que tem um distúrbio de ovulação para um estado de normalidade naquele momento. Um ciclo menstrual normal. Em um ciclo regular de uma mulher que não tem doença nenhuma, a chance de gravidez é mais ou menos 20, 30%. Então não tem como um coito programado ser uma chance maior do que a chance natural de uma mulher que não tem nenhum problema. Deu para entender o raciocínio? Por isso que o tratamento de coito programado, muitas vezes, você precisa fazer 2, 3, 4 vezes. Porque você não consegue uma chance muito grande. Porque você está simplesmente restaurando um ciclo regular. E, infelizmente, muitas dessas medicações elas só vão ser utilizadas naquele mês. Se naquele mês a mulher não engravidou, eu preciso induzir novamente. Eu preciso fazer de novo o tratamento. E aqui uma coisa super importante. Tem várias medicações que nós utilizamos. Existe o Clomid, o Indux, que é o clomifeno. Existe o letrozol, existe as gonadotrofinas. O que eu vou deixar de recado para vocês? Eu não recomendo que vocês utilizem essas medicações por conta própria. Por quê? Essas medicações, se você não faz controle de ultrassom, se você não é acompanhada por um médico, seja um ginecologista geral, seja um especialista em reprodução assistida, você tem alguns riscos. Os principais riscos são o crescimento de muitos folículos, isso pode gerar uma gestação de gêmeos, de trigêmeos, de 4. Eu, infelizmente, já atendi uma paciente que estava grávida de 5 ao mesmo tempo e ela tinha tomado um Clomid sem recomendação médica, sem acompanhamento de ultrassom. Esses bebês nasceram por volta de 24 semanas e, infelizmente, todos não sobreviveram. Foi uma situação gravíssima, foi uma situação muito triste, foi uma situação que a paciente ficou internada há muito tempo. Alguns bebês morreram em poucas horas, alguns bebês morreram depois de alguns dias. Então, é uma situação muito triste. Eu peço desculpa por estar trazendo esse caso para vocês. Eu tento sempre trazer casos felizes, mas eu não recomendo que vocês tomem essas medicações por conta própria. Eu quis contar esse caso trágico porque ele acontece. Você vai falar, mas a minha amiga tomou um Indux e não aconteceu nada. Tudo bem, pode não acontecer nada. Eu estou falando aqui um caso que é um caso especial. Não é todo mundo. Mas se você optar por tomar uma medicação por conta própria, você vai estar assumindo alguns riscos. E eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você seja acompanhada por um especialista ou por um ginecologista geral que tenha um conhecimento na área da reprodução assistida. Tudo bem? Se vocês entenderam o recado, eu vou ficar muito feliz. Tá? Porque isso é muito importante. Eu vejo muitos casos difíceis, muitos casos muito complexos. Tá? Então, a gente tem essas medicações para induzir a ovulação. A gente data o momento que a paciente
vai ter a fertilidade de uma maneira aumentada, né? Se eu orientar o casal, ó, você tem a relação exatamente nesses dias, eu estou pegando o período fértil, estou pegando o momento que a mulher tem maior chance de engravidar e estou orientando a relação. Quando eu tento esse tratamento 2, 3, 4 vezes e a paciente não engravida, eu penso em um próximo passo, que pode ser uma inseminação e pode ser uma fertilização in vitro. Cada caso vai ser um caso, cada caso vai ter um direcionamento especial e a gente vai levar tudo isso em consideração. Legal? Eu vou parar de falar e fazer discursos aqui e vou começar a responder dúvidas, porque eu estou vendo que tem muitas dúvidas e a SOP é uma doença que traz bastante questionamento, mas para quem chegou atrasada, para quem chegou na metade, eu vou de forma bastante rápida recapitular os pontos mais importantes. Primeira coisa, diagnóstico. Levar em consideração os fatores diagnósticos e fazer um bom diagnóstico, fazer um bom direcionamento de exames. Segunda coisa, uma vez que eu identifiquei que a paciente tem a SOP, eu quero saber qual que é a principal queixa. O que essa paciente quer? Ela quer engravidar? Ela quer melhorar o perfil metabólico? Ela quer diminuir o risco de diabetes? Ela quer diminuir os pelos? Cada tratamento vai ser feito de uma forma. Ela quer regularizar o ciclo menstrual? Vai ser outra forma. Paciente que quer engravidar, eu não posso dar anticoncepcional. Eu vi que tem algumas pessoas que sempre me mandam perguntar: meu médico mandou eu tomar 6 meses de medicação, de anticoncepcional. O meu médico falou para eu tomar 4 meses e tentar limpar. Eu, particularmente, Alexandre, discordo dessa conduta. Porque quando você usa o anticoncepcional, você não cura o ovário policístico. Às vezes você até faz ultrassom e melhora o padrão, não fica aquele padrão ovário policístico. Mas é só você parar o anticoncepcional que vai voltar. E a menstruação que acontece usando anticoncepcional não é menstruação de ovulação. E se não é menstruação de ovulação, você não vai engravidar. Então, na minha opinião, não faz sentido você deixar uma paciente que quer engravidar usando anticoncepcional. Para mim não faz sentido nenhum. Agora, se a mulher não quer engravidar, aí sim. Aí eu preciso proteger o útero dessa mulher, e a melhor forma de proteger o útero é com anticoncepcional, principalmente com progesterona. Uma vez que a paciente quer engravidar, a gente vai fazer uma avaliação completa, a gente vai identificar se existem outros fatores de infertilidade, e de acordo com a idade da mulher, de acordo com a presença de fatores de infertilidade, tempo de infertilidade, eu vou direcionar um tratamento, que pode ser um coito programado, que pode ser uma indução de ovulação para inseminação ou uma fertilização in vitro. Cada caso vai ter que ser individualizado, cada caso vai ter que ser personalizado para um tipo de paciente. Legal? Deu para entender? Vocês ficaram com muitas dúvidas, eu tenho certeza. Mas a ideia aqui é fazer um panorama geral e agora eu vou começar a responder algumas perguntas. E assim, eu já adianto, pelo tempo de live eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Mas para quem não responder, eu não conseguir responder, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e eu vou tentar responder o máximo de dúvidas amanhã. Legal? Então vamos lá. Eu tô vendo que tem bastante dúvida, eu vou responder algumas das antigas e eu vou responder algumas das novas. Então vamos lá. A Mica perguntou: quais alimentos ajudam na SOP? Eu particularmente não acredito muito no fato assim, se você tem SOP, você precisa comer o alimento A, o alimento B, o alimento C. Paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes tem a resistência insulínica. E para esse tipo de paciente, uma dieta low carb parece ser interessante. Existem trabalhos que relacionam a dieta low carb com melhora na fertilidade das mulheres. Então, para esse tipo de paciente com SOP, uma dieta low carb eu acho que pode ser bastante interessante. Mas uma avaliação com uma nutricionista, avaliação com um endocrinologista pode ajudar bastante nesse direcionamento. Sabrina mandou uma pergunta: estou usando Clomid e progesterona, pois já fiz vários exames e minha progesterona está sempre baixa. Mesmo assim eu não ovulo, o que eu faço? Sabrina, como eu falei já várias vezes, eu não posso dar uma conduta específica para uma mulher. Então eu não posso falar exatamente o que você faz no seu caso, mas eu vou responder uma dúvida que eu vou pegar um gancho aqui, que eu acho que é super legal. Que você comentou: minha progesterona vem sempre baixa.
O que isso significa? A progesterona é o hormônio que o ovário libera depois da ovulação. Então, quando você fala, minha progesterona vem sempre baixa, isso eu vou pensar em dois fatores. Primeiro, ou você está colhendo na fase inicial do ciclo, na fase folicular, em que ainda não houve ovulação, ou você não está ovulando. E é por isso que a sua progesterona está baixa. Se você está sempre progesterona baixa e sempre tem e você tem irregularidade menstrual, provavelmente você não está ovulando. Então a indução de ovulação pode ser um tratamento interessante. O Clomid, que você citou, é uma das medicações que nós utilizamos para induzir a ovulação. Mas, como eu acabei de falar, você tomar o Clomid por si só, sozinha, você não está tendo controle de ovulação, você não sabe se o folículo está crescendo, você não usou medicação para romper esse folículo, então muitas vezes pode ser que você está formando cistos, você não está utilizando a medicação da maneira correta. Então o que eu recomendo é que você procure um especialista em reprodução assistida para te ajudar a entender o que está acontecendo. Talvez o Clomid não é uma boa medicação no seu caso, mais ou menos 20% das mulheres são resistentes ao Clomid, ao citrato de clomifeno. Eu estou falando Clomid, que é o nome comercial, mas pode ser Serofene, pode ser Indux. Então, essa medicação não necessariamente está fazendo você ovular. Então, se você não está vendo a elevação da progesterona, não está menstruando regular, provavelmente essa não é uma boa medicação. Você pode ser uma paciente que tem resistência ao Clomid. E aí você vai precisar utilizar outras medicações. A Cíntia perguntou, SOP causa aborto? Existem alguns trabalhos que relacionam a síndrome dos ovários policísticos com taxa de abortamento. Mas, se a mulher tem o aborto de repetição, é importante avaliar se existem outros fatores que estão causando isso. Por si só, eu não acho que justifica vários abortos. A Nathalie comentou, já faz 7 meses que meu ciclo não vem. Mesmo assim pode ovular? Sim, pode ovular. Eu tenho um caso, vou contar para vocês. Eu contei um caso triste, eu vou contar um outro caso. Tem uma paciente que ela me procurou, fazia mais de um ano que ela não ovulava. E aí o médico, um ginecologista geral, falou assim, toma 10 dias de progesterona, e tomando 10 dias de progesterona você vai ovular. E aí, depois que ela tinha acabado a progesterona, ela veio numa consulta comigo. E falou, eu tenho esse quadro, a gente entendeu que era uma síndrome dos ovários policísticos mesmo. E ela falou, acabei de tomar progesterona. Falei, então é o seguinte, você tomou 10 dias de progesterona, você vai menstruar. Você menstruando, você vem e a gente vai fazer um ultrassom. E aí passaram 10 dias, ela me ligou e falou assim, doutora, eu não menstruei, eu tomei aqueles 10 dias de progesterona, já tem agora quase 2 anos que eu não menstruo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, colhe alguns exames. E aí eu colhi um teste de gravidez e ela estava grávida. Por uma coincidência, ela engravidou naquele mês. Então ela ficou mais de um ano sem ovular, e aí ela ovulou, teve a relação no dia certo, por sorte, e engravidou. Então o fato de ficar 7 meses sem ovular, isso não significa que você não vai ovular nunca, mas a gente não sabe quando a ovulação vai acontecer. Se a gente não sabe, você não sabe quando é seu período fértil. Então, para mulheres que ficam muito tempo sem menstruar, a gente tem indicação de fazer tratamento. Você não precisa ficar ali, quando eu falei que a mulher com infertilidade, aquela que a gente considera um ano, tentando engravidar e não consegue, para pacientes com SOP, eu não preciso necessariamente esperar um ano. Eu posso, antes disso, fazer uma indução de ovulação, se for o caso, ou fazer um tratamento de fertilização in vitro. Então isso é uma coisa importante. Aqui a Kessia comentou, tomei Indux no primeiro dia, fui fazer ultrassom para saber se estava ovulando e deu um cisto no ovário. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Por isso que é tão importante fazer um controle com um especialista. O Indux, o Clomid, eles podem fazer a formação de cisto, principalmente se a mulher não inicia no momento correto. Então é importante, de novo, reforçando, que passar com um especialista. Mandaram aqui a Itaí Estevan. Como funciona o período fértil? Acabando essa live, tem um vídeo que eu explico exatamente como é que funciona o período fértil.
lá no meu canal no YouTube tem um vídeo, tem acho que quase 10 minutos eu falando só como é que funciona o período fértil. Mas para pacientes que têm SOP, a gente não sabe quando é o período fértil, porque o ciclo é totalmente irregular. E para eu saber quando que é o período fértil da mulher, eu preciso entender quando é a ovulação. Se a paciente com SOP não está ovulando, eu não consigo calcular o período fértil. E essa é uma das grandes dificuldades para a paciente que tem SOP conseguir engravidar. Deu para entender? Então, vamos lá. Paciente que usa DIU, tem algum problema de evoluir com a síndrome dos ovários policísticos? Existem dois tipos de DIU. O DIU com hormônio, que é com progesterona, e o DIU sem hormônio, que é o DIU de cobre. A paciente que tem SOP, ela tem que usar algum tipo de hormônio para proteger o endométrio, principalmente se ela está muito tempo sem menstruar. E o DIU de cobre não faz esse papel, ele não ajuda nisso. Então o DIU de cobre não é um bom, na minha opinião, não é um bom contraceptivo para pacientes que têm SOP. Agora o DIU de Mirena, ele protege o endométrio. Ele talvez não seja o melhor, dependendo da sua queixa, mas é uma opção sim. Se você conversar bem com o seu médico, pode ser uma opção o Mirena. Me perguntaram qual que é o canal no YouTube. Aqui a Maria respondeu, Mente Fértil. É isso mesmo. Mas se você pesquisar lá Mente Fértil, Dr. Alexandre Lobel, você vai encontrar, ou clica no link na bio, tem lá, ele vai te levar para o meu canal no YouTube. Vamos lá, mais perguntas. Cisto de retenção no colo uterino impede de engravidar? Precisa de tratamento? O cisto do colo não é síndrome dos ovários policísticos. Mas, aproveitando, porque essa é uma dúvida bastante frequente, esses cistos, que nós chamamos de cistos de Nabot, não atrapalham engravidar, não é síndrome dos ovários policísticos, não impede ovulação, não tem nenhum problema, não precisa fazer nada, é simplesmente um achado de exame. A Ana Paula perguntou, qual que é a probabilidade de engravidar com cistos? Então, o paciente tem síndrome dos ovários policísticos. Qual a probabilidade de engravidar? Depende. Depende do padrão menstrual, principalmente. Se tem irregularidade menstrual, a probabilidade é baixa, porque isso significa que você não está ovulando, você não sabe quando é seu período fértil, você não sabe quando ter a relação, isso dificulta muito. Agora, se você tem uma regularidade menstrual, você tem uma chance praticamente igual a de qualquer outra mulher. Tem alguns estudos que mostram que pacientes com SOP podem ter alguma alteração endometrial na hora de receber o embrião. Isso pode ser um fator de dificuldade. E isso pode ser uma explicação por que uma mulher que toma o Clomid, toma o Indux e consegue ovular, não consegue engravidar. Por que esse tratamento não é perfeito? Provavelmente tem alguma coisa na comunicação entre útero e embrião, que na síndrome dos ovários policísticos também pode estar alterada. Mas a gente não tem grandes exames para detectar essa situação. Por isso que o acompanhamento, uma indução de ovulação e na repetição do tratamento nós aumentamos a chance de sucesso. Então eu não consigo te falar um número, mas existe sim chance de engravidar e é uma situação que a gente consegue uma altíssima chance de gravidez, principalmente com pacientes jovens, com pacientes que conseguimos controlar o peso e conseguimos induzir uma ovulação. Karina falou assim, tem uma amiga que tem ciclos irregulares, vou mandar essa live para ela. Legal, obrigado. Gente compartilhando conhecimento, compartilhando informação, a gente consegue ajudar todo mundo. E eu vi que teve uma pessoa que comentou, agora eu perdi o comentário na hora que subiu, mas falou assim, o médico no SUS não me explicou nada disso. Aqui, olha o tempo que eu estou gastando, e gastando no bom sentido, né, que nós estamos utilizando para explicar. Tem tanta coisa da SOP, e eu, assim, sinceramente, não falei nem metade do que eu gostaria de falar, mas eu queria muito compartilhar essas informações com você. É difícil, às vezes, numa consulta, principalmente no SUS, o médico discutir tudo isso. Eu não culpo esse médico. Ele tem, às vezes, muita coisa para falar. Ele precisa atender muitas pacientes. Então, realmente, é difícil. E um dos meus objetivos aqui é passar o máximo de informação para o máximo de pessoas. Então, se você, de novo, conhece alguém que tem SOP, não importa se está sendo atendido no SUS, se está sendo atendida no convênio, se está sendo atendida no particular. Eu acho que essas informações que a gente conversou hoje
vai ajudar muita gente. Então realmente compartilhe. A gente está aqui se esforçando, a gente está aqui... vocês estão aqui fazendo um monte de pergunta, interagindo. Eu vejo que às vezes alguém manda uma coisa e o outro responde, e eu acho que isso é fantástico. Vocês estão aqui para se ajudar, e o quanto mais mulheres, mais pessoas a gente conseguir atingir com esse conteúdo, mais legal vai ser, mais pessoas vão se beneficiar. Vamos lá. Cacá perguntou se tem mioma. A gente fez uma live de mioma na semana passada. Em breve essa live vai estar no YouTube. Eu já subi a primeira live e eu vou começar a continuar subindo as próximas lives. Então em breve assiste meu canal lá no YouTube, que vai ter uma live que eu vou falar 1 hora somente sobre mioma. Vamos ver o que mais. A live está quase acabando. Eu vou voltar aqui e responder uma pergunta. Doutor, se eu menstruar todo mês sem anticoncepcional, usando apenas progesterona vaginal, é uma menstruação normal ou apenas o sangramento sem haver ovulação? Eu não consigo responder perfeitamente essa pergunta, mas qual que é a ideia quando a gente utiliza a progesterona só uma fase do ciclo? Então, para quem não entendeu essa pergunta, tem algumas vezes que nós passamos, por exemplo, a progesterona do dia 1 ao dia 10 do ciclo, ou do dia 1 ao dia 10 do mês. Por que a gente faz isso? O ciclo menstrual é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a fase folicular, que o ovário produz o estrogênio e cresce um folículo e ovula. E depois da ovulação, a segunda etapa libera progesterona, que também é um hormônio super importante para que a gestação aconteça. A progesterona, se é utilizada o mês inteiro, ela inibe a ovulação. Então, se eu dou progesterona todo mês, eu ouvi um monte de gente falando assim, eu uso Dufaston, eu uso Primolut, eu uso Cerazette, eu uso Desogestrel. Todas essas são progesteronas. Tem uma outra progesterona via vaginal, que eu acho que é o caso aqui, que é o Utrogestan. Então, a mulher que usa essa progesterona, se é utilizada no mês todo, ela impede a ovulação, e a gente não quer isso. Muitas vezes, o médico passa somente em uma fase do ciclo, pensando, na fase inicial, ela tem ovulação, na segunda fase a gente usa a progesterona. Se ela estiver ovulando, não vai atrapalhar. Se ela não estiver ovulando, pelo menos eu estou protegendo o endométrio. Então, quando você me fala assim, eu sangro utilizando progesterona durante um período, eu não sei dizer. Como que você faz a prova? Para a progesterona. Se parando a progesterona você está menstruando todo mês, você está ovulando. Se você não está menstruando todo mês, você não está ovulando. E isso é um indicador, se você quiser engravidar, que você precisa de um tratamento. Deu para entender? Sabrina, me manda se você conseguir entender. E quando eu respondo a pergunta de uma, eu acho que ajuda muita gente. Então, se eu não conseguir responder a sua pergunta, aproveita que eu estou respondendo várias perguntas. A Márcia perguntou aqui, eu não uso anticoncepcional, eu tenho 39 anos, é indicado tomar? Não sei. Você está tentando engravidar? Se você está tentando engravidar, não. Você tem indicação de fazer tratamento. Você tem indicação de fazer, por exemplo, uma indução de ovulação. Se você não está tentando engravidar, vale a pena proteger o seu endométrio, principalmente se você não está ovulando, se você não está menstruando. Cuidado, a mulher que tem SOP não pode ficar muito tempo sem uma proteção do endométrio, ela não pode ficar muito tempo sem menstruar. Então, o anticoncepcional pode ser uma indicação. Acima dos 35 anos já tem que ser considerado alguns fatores. Então não comece a tomar anticoncepcional sem indicação do seu ginecologista. Vamos ver mais perguntas sobre síndrome dos ovários policísticos. Mandou aqui, tô tomando o Desogestrel, que é uma progesterona, e estou mais de 16 dias menstruada. O que pode estar acontecendo? Várias coisas podem estar acontecendo. Pode ser que seu útero está muito fino e por isso que você está menstruando direto. Então, nesse caso, precisa de progesterona. Se o útero está muito fino, precisa de estrogênio. Se o útero estiver muito grosso, a gente precisa aumentar a dose da progesterona. Então, só com essa informação, a gente não tem como ter certeza. Mas uma avaliação de dosagem hormonal e um ultrassom e um exame físico podem ajudar a entender o que está acontecendo. Vamos ver mais dúvidas.
Então a Tio mandou aqui, ó. Por que em algumas mulheres ocorre cólica menstrual e em outras não? Isso pode interferir sobre menopausa, não tem nada a ver. E aí trazendo isso também para o ovário policístico, porque tem muitas mulheres que falam assim, eu não menstruo e quando eu menstruo, nossa, dói muito, é muita cólica. Esse sangramento que acontece depois de um longo período sem menstruar, não necessariamente está ligado com uma ovulação. Pode ser uma descamação do endométrio. O endométrio está tão grosso, porque faltou tanto hormônio para ele, principalmente a progesterona, e isso pode dar muita cólica. Agora, a presença de cólica por si só não diz relação à fertilidade, não diz se tem um problema ou não. Agora, a mulher que tem muita cólica também tem que ser investigada para endometriose. Eu vi que alguém perguntou em relação se pode ter SOP e endometriose. Sim, pode ter. Inclusive, ter uma doença ginecológica aumenta o risco da mulher desenvolver outra doença ginecológica. E com o avançar da idade, você aumenta o seu risco de ir desenvolvendo esse tipo de problema. Então, se existe uma cólica muito intensa, com SOP ou sem SOP, nós temos que investigar as principais causas de cólica, que são mioma, endometriose, adenomiose. Tudo bem? Vamos ver. Eu vou tentar privilegiar as perguntas sobre SOP, tá bom? Então vamos ver se tem mais perguntas. Ó, a Marina mandou, tenho SOP, nunca fiquei sem menstruar. Então provavelmente você precisa ou avaliar se realmente você tem a síndrome dos ovários policísticos, e esse seria um perfil que você tem aumento dos hormônios masculinos, aumento de pelos, e no ultrassom tem um padrão policístico. Se não for isso, você não tem SOP, você simplesmente tem o padrão policístico no seu ultrassom. Mas isso não necessariamente é a SOP. E aí ela coloca aqui, ó, tô com 21 dias de atraso, fiz o teste, tá negativo, tô com uns dias de atraso, o que será que está acontecendo? Ter um mês de atraso menstrual não significa que você vai ter a síndrome dos ovários policísticos. Às vezes o estresse pode interferir com o ciclo menstrual. Às vezes, alguns fatores, medicações, podem interferir com o seu ciclo. Às vezes um mês de muito trabalho, às vezes muita atividade física. Tudo isso pode interferir. Então, ter um ciclo irregular não significa que a mulher tenha SOP. Não significa que você necessariamente precisa de um tratamento. Agora, se é todo mês, você fica 4 meses, 5 meses sem menstruar, ou você tem um padrão que está muito irregular, aí sim precisa ser investigado e assim sim pode ser a síndrome dos ovários policísticos. A gente falta acho que 1 minuto para acabar a live, então eu vou já começar a me despedir de vocês. Eu já imaginava que essa ia ser uma live com bastante perguntas e eu tentei deixar aí quase 40 minutos de conteúdo e depois respondendo dúvidas, mas obviamente eu não consegui responder tudo. Então eu vou abrir uma caixinha sobre SOP. Quem mandou perguntas durante a semana eu tentei responder elas aqui na live, mas se você sentiu que eu não consegui responder de forma adequada a sua pergunta, se ainda ficou alguma dúvida, me manda de novo quando eu abrir a caixinha que eu vou responder aí no Stories uma a uma. Obrigado aí pela atenção de vocês. Lembrando que além aqui do Instagram, tem um acompanhamento de vários vídeos lá no YouTube. Então clica no link da bio. A primeira live que eu fiz esse ano já está lá. Se você gostou dessa live, manda um coração, manda um joinha, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão gostando, que vocês estão aproveitando. Divulguem para o máximo de mulheres que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo, essa corrente do bem que eu vejo entre mulheres que estão tentando engravidar, uma ajudando a outra. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Eu fico muito feliz de participar de tudo isso. E eu, de verdade, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom final de semana aí, boa sexta-feira para vocês. Obrigado de novo pela presença de vocês e nos vemos na semana que vem. Um grande beijo.